Hoje, 15 de março, é o Dia Mundial de Combate à Violência Policial. A data foi instituída em 1997, na Suíça, por grupos defensores dos direitos humanos, depois que 2 crianças foram espancadas até a morte por policiais. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui o policial civil e membro do Grupo Policiais Antifascismo aqui no Rio Grande do Norte, Pedro Paulo Chaves. Pedro Paulo, muito obrigado pela entrevista, boa noite. Jadir, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um tema que eu acho muito necessário. A gente tem que discutir a atuação policial. Qual o panorama da violência policial aqui no Rio Grande do Norte? Bem, aqui eu não diria que tem algum valor específico diferenciado. A gente tem a mesma doutrina que há em outros estados, como Pernambuco, como Paraíba, o mesmo modo de atuação, seja nas suas qualidades, seja nos seus defeitos. Agora, existe uma relação. O que pode explicar? O Brasil tem uma das polícias mais violentas do mundo, né? Sim. Tem algo que possa explicar? Existe uma explicação única? Dá para explicar rapidinho? O que leva a ter números tão assustadores assim? Bem, um ponto interessante que a gente tem que abordar é que muitas vezes a gente culpa o mordomo e não culpa o dono da casa, né? O policial muitas vezes ele é culpado por essa violência e claro que na medida do que ele for responsável, ele tem que ser responsabilizado, né? Direcionada a ele a culpa, a responsabilização. Mas eu vejo como 2 pontos centrais hoje na sociedade brasileira que fazem com que a gente tenha ainda uma polícia, digamos, muito belicosa, muito violenta, que é a questão das instituições policiais e da sociedade brasileira. De um lado, a sociedade pede que o policial seja como se fosse aquele irmão mais velho, que chegue e resolva a situação, mesmo passando por cima da legalidade. Do outro lado, eu acho pior, e aí eu gostaria até de abordar um pouco mais, a questão das instituições. As nossas instituições são feitas tanto para não dar certo, como também elas são feitas para manter esse mesmo sistema, digamos, de não proximidade com a população. Por que são feitas para não dar certo? Que instituições? Vamos falar objetivamente, né? Assim, pegar a instituição que é a maior instituição, que tem um trabalho valoroso, mas que tem seus defeitos, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, né? A Polícia Militar, por exemplo, pega na de São Paulo, ela tem um índice de letalidade 6 vezes maior do que o da Polícia Civil proporcionalmente. Claro, a Polícia Militar ela trabalha num regime muito mais sensível de urgência, ela se depara com situações, ela está em viatura, de repente a situação chega a ela, e a gente entende esse ponto. E temos colegas muito bons, eu conheço vários bons policiais militares, mas a própria instituição da Polícia Militar, ela é feita para manter, digamos, um distanciamento com a população. É uma instituição antidemocrática, é uma instituição arbitrária dentro dos seus próprios corpos, é uma instituição corporativista. E isso aqui eu não estou falando do praça, não, eu estou falando da instituição Polícia Militar. Ela agride os seus próprios corpos, a sua própria base dentro da sua instituição, e aí a gente vai ter um problema. Que um policial, ou um operador, um trabalhador desrespeitado em seus direitos, tendo tantas dificuldades, tantas questões, como é que ele vai à rua operar de forma legal ou ideal? Acaba sendo aí uma válvula de escape para todas essas frustrações, né? Agora, a gestão da segurança pública também acaba levando o policial, de certa forma, a agir de forma violenta? Vou dar um caso claro. Por exemplo, a gente tem muitas operações no Rio de Janeiro, pegar o exemplo da Polícia do Rio de Janeiro, em que se sabe que é um dia comum, um dia qualquer, um dia útil, as pessoas indo para a escola, as pessoas indo para o trabalho e se monta uma mega operação, se coloca policiais de um lado armados contra criminosos de outro lado armados. Essa gestão, então, também leva a essa violência? É engraçado, né? A gente tem a percepção de que secretários bons, governantes bons, são aqueles que falam que vão combater a criminalidade e promovem uma guerra. A criminalidade ela tem que ser combatida, mas não a partir de um sentimento de guerra, de uma perspectiva de guerra, porque guerra é morte, é morte. A guerra se dá com morte, sim, através de políticas públicas. E aí você não tem, aí você joga o policial com todos os seus problemas institucionais, sem estrutura, dentro de um ambiente bélico e confronto iminente. Sem o uso da inteligência? Sem o uso da inteligência, simplesmente a partir de uma brutalidade. E quando eu falo brutalidade, não estou falando nem a brutalidade do policial, estou falando a brutalidade do Estado, que jogam de maneira sem cuidar de velar do seu próprio policial, jogam na situação sem estrutura, sem viatura suficiente. Pedro, rapidinho para a gente terminar.
qual é a sua opinião sobre esse projeto anticrime que foi apresentado pelo ministro da Justiça, caso ele passe, que aumenta aí as excludentes de ilícito dos casos, em relação à violência policial? Eu vejo com muita preocupação e quando você olha, por exemplo, a carreira da magistratura, ela tem as suas qualidades, né? Requeridas do magistrado, como, por exemplo, a imparcialidade, eficiência. Já o que o Moro está querendo nos dizer aos policiais, eu me sinto muito constrangido com o texto, inclusive, é que, por exemplo, na questão da excludente, da excludente referente à legítima defesa, ele está dizendo que o policial pode agir de maneira antiprofissional, a partir do medo, do susto e da violenta emoção. Eu quero um policial mais preparado, porque eu quero trabalhar com um colega mais preparado. A população também quer. Já esse pacote do Moro, nesse sentido, ele dá um recado ao contrário, de que não, vamos liberalizar. A gente não é incompetente não, a gente dá conta do recado. É preciso muita discussão. Pedro Paulo Chaves, policial civil e membro do grupo de policiais antifascismo aqui no Rio Grande do Norte. Pedro Paulo, muito obrigado pela entrevista, boa noite. Jadir, agradeço e bom programa.